Olá, vamos falar sobre astrologia tradicional, a astrologia que existe desde os primórdios. É uma astrologia que ela é mais focada no lado concreto, material e prático da vida. A astrologia tradicional ou clássica, ela não tem como foco principal o lado psicológico ou do nativo. Fala sobre isso, tem os pontos, um deles que fala sobre, inclusive, a personalidade da pessoa, é o conhecido Senhor das Maneiras. Tem também a questão das qualidades primitivas, dos elementos e do temperamento, que também falam sobre características inatas da pessoa. Ela nasceu com essas características. Tem outros pontos também, como principalmente o ascendente, que é o foco principal, o ponto mais importante da astrologia tradicional, muito mais do que o Sol, porque o ascendente fala sobre o início de tudo, a primeira respiração, as características físicas da pessoa, a aparência física dela, a saúde. Então já tem essas diferenças em relação à astrologia que é ensinada hoje na maioria das escolas, que é a astrologia moderna. E outra coisa que em cursos de tradicional, eu sempre falo, né? Que o principal para quem está iniciando ou tem interesse em conhecer e se aprofundar na astrologia clássica é o raciocínio, é a visão que você vai ter do mapa a partir da astrologia tradicional, que vem da tradição hermética, que vem de Hermes Trismegistus. A lenda, as histórias contam que tudo começou com ele, mas não se sabe quando nem como. E inclusive tem traduções de livros considerados de Hermes Trismegistus. Um dos trabalhos que fez isso foi o do Zoller, que infelizmente faleceu, que era o curso de astrologia medieval. Inclusive tem muitos astrólogos que têm esse título DMA, doutor em astrologia medieval, onde fala sobre esses assuntos que eu estou citando aqui, inclusive traduções do livro do Hermes Trismegistus. Então, tem essa característica da tradicional de ser fiel à tradição hermética. Outra coisa também, né? O principal na astrologia tradicional são as casas astrológicas. Tudo fica submetido às casas, porque elas representam um movimento de rotação que somos nós aqui no planeta Terra, tendo experiência aqui, através desse corpo físico, que é o ascendente, sim, esse corpo físico. Não fazemos nada aqui nessa experiência, na 3D ou terceira dimensão, como costumamos dizer. Então, tudo começa pelas casas, elas são o foco principal, e submetem os planetas à condição delas, à situação delas. Por melhor que esteja o planeta por signo, se não estiver numa casa que ele fica bem, ele fica restrito, ele fica limitado. Ah, mas um Júpiter em Sagitário, na casa 12. Na tradicional comparamos, inclusive se vem um colega meu que falava isso, que é o Célio Barros, é o super-homem enrolado em Kryptonita. E é isso mesmo, porque fica restrito, limitado. O único planeta que fica bem na 12 é Saturno, é a exceção. No mais, qualquer planeta que cai ali não fica bem. E tem também as casas 8 e 6, que são consideradas casas maléficas. Quando se fala maléficos em tradicional com relação a casas
e aos planetas, principalmente Saturno e Marte, isso não quer dizer que os planetas e as casas sejam maus, mas são difíceis de lidar. E no caso das casas, é por não fazerem aspectos com o ascendente, aspectos maiores ou ptolomaicos, como alguns também chamam, porque o ponto principal é o ascendente, e essa visão de casas fazerem aspectos com o ascendente vem dos gregos, que vinham o mapa como um barco, um navio, onde o ascendente é o capitão e as casas e os demais planetas se reportam ao ascendente, ao capitão. Se ele não tem acesso a casas e a planetas, ele não tem aquela informação que aquele planeta e aquela casa possuem e fica difícil para ele também que está tocando o barco. Então tudo começa pelas casas, depois das casas vem os planetas e as casas, elas são o cenário onde as coisas acontecem aqui, como o corpo físico, dinheiro, família, relacionamentos, o que já sabemos a respeito das casas. Mesmo assim, o significado das casas na tradicional é diferente do que é passado na astrologia de hoje. Depois das casas, vêm os planetas, que são os atores. Como eu disse, eles ficam submetidos à situação das casas, mas se estiver numa casa em que fica bem e o signo também a ajudar, aí ele fica muito bem e pode realizar muita coisa do que ele promete. Se tiver num bom signo, mas numa casa que não fica à vontade, a casa submete o planeta. Se tiver numa casa boa e num signo fraco, é uma pessoa fraca que tem um grande poder para fazer besteira. É como, por exemplo, um Saturno peregrino na casa 1. Um incompetente que não sabe o que fazer e ainda é uma pessoa assim que tem demais para não ser legal, mas que tem um grande campo de atuação para fazer bobagens. É isso que acontece na prática. Então, o planeta, depois da casa, é o ponto principal no mapa, na visão da astrologia clássica, porque é ele quem vai fazer as coisas acontecerem. São os atores aqui desse teatro. Depois vem os signos, porque é a partir das casas e dos planetas, principalmente, que os signos aparecem. E a partir daí é que vem os aspectos. Então, os aspectos, eles são a última coisa que são vistas na tradicional e para confirmar o que já foi visto pelas casas, pelos planetas e pelos signos. E muitas vezes é para confirmar se aquilo vai ser fácil ou difícil. E muitas vezes também isso acontece em horária, é o momento em que as coisas vão acontecer. O aspecto fala sobre isso também. Mas o ponto principal de tudo isso que eu falei é o raciocínio, e é isso que eu estou aqui tentando montar aqui nesse discurso. O raciocínio de você ver a vida do nativo como uma coisa prática, objetiva, que acontece na real, e de passar informações práticas, concretas e que vão fazer sentido e servir para aquela pessoa. O autoconhecimento ele é importante, e isso também é visto na tradicional. A pessoa vai se conhecer passando por uma consulta com um astrólogo tradicional, mas acima de tudo ela vai ser direcionada de uma maneira prática, concreta e objetiva, e pontuando e situando quando que isso vai acontecer. Até hoje nunca peguei ninguém que viesse fazer mapa comigo que tivesse vindo somente para se autoconhecer. A pessoa também quer isso, mas principalmente e agora? O que vem pela frente? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Eu vou conseguir? Se sim, em quanto tempo? Essas informações são importantes e se o
o cliente nos pergunta, precisamos passar essas informações para ele, principalmente para ele, que acima de tudo fala sobre a vida dele. Bom, nesse momento é isso que eu tenho a passar sobre a astrologia clássica. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no meu canal do YouTube com o meu nome Antônio Brito e tem também o meu site astrologiaecompanhia.com.br. Tudo de bom, pessoal!